Nesse vídeo nós vamos ver como é que funciona a tela de cadastramento de outras saídas que não sejam aquelas saídas de pagamentos de notas fiscais. Para acessar essa tela, nós vamos ao menu superior Saídas e depois pegamos Outras Saídas. Alternativamente, você pode teclar a tecla Alt do seu teclado, depois a letra S, que é a letra que está em destaque no menu Saídas, e depois outras saídas, a letra O. Fazendo isso, abre-se a tela de outras saídas, como você está vendo aqui. Essa tela, quando surge, vem ordenada pela data, tá certo? O primeiro campo é um código que o Antares atribui àquela transação, é um código interno e único do Antares, e que é utilizado para fazer as buscas aqui. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Depois temos a data, o valor da transação, a classe e a subclasse da transação. Você já deve ter recebido a relação de classes e subclasses das transações, tanto de entrada quanto de saída. Então, uma classe pode ter várias subclasses, né? Então, aqui você pode ter tudo ordenado, por exemplo, pela classe, né? Então, aqui nós temos tudo ordenado por classe, em ordem alfabética. Se eu der mais um clique, ele ordena por classe, mas em ordem invertida. Então, primeiro as do final do alfabeto, depois as outras, né? Ou por subclasse também. E temos até o número de parcelas de pagamento, né? Então, aqui também você pode ordenar por isso. Ordenando de novo por classe, por data, perdão. Então, nós temos essa tela e digamos que eu esteja procurando uma determinada transação. Eu sei que o código dela, esse código que consta aqui, é 1074, vamos dizer. Então, 1074. Quando eu coloco aqui buscar, o Antares já localiza essa transação e eu posso ver os dados dela aqui embaixo, caso seja de meu interesse. Tá certo? Então vamos agora ver como nós fazemos para criar uma dessas saídas. Inicialmente nós clicamos nesse botão, em todas as telas você vai notar que os botões são os mesmos, né? Eu clico aqui nesse botão, que é o de criar um registro, tá? Ele me abre aqui os campos de baixo. Então primeiro eu vou colocar a data do evento. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, digamos que seja dia 13 de outubro. Tá? 13 de outubro. O valor, então vamos dizer que seja R$ 123,47, tá? O número de parcelas em que eu vou pagar. Note que normalmente isso é pago em uma parcela. São muito poucos os casos em que você vai pagar em mais de uma. Apenas com negociação com seus fornecedores ou coisa parecida. Depois você escolhe a classe. Não se esqueça de ver aquela relação de classes e subclasses que você recebeu. Nesse caso são as classes de pagamentos, né, de saídas. Então veja que eu tenho uma série de classes aqui, ó, administrativas, encargos sobre folha, financeiras, fornecedor, impostos, locações e acessórios, outras, pessoal e vendas. Tá? Então todas essas são classes. Se eu escolher, por exemplo, administrativas, ele abre aqui a relação de subclasses da classe administrativa. Então eu tenho várias outras subclasses aqui, ó. Combustível de veículo, contrato de manutenção de máquinas e equipamentos, contrato de serviços e informática. Note que nós temos vários tipos aqui que podem parecer semelhantes. Por exemplo, eu tenho aqui, olha, contrato de manutenção de máquinas e equipamentos. E eu tenho aqui também manutenção eventual de máquinas e equipamentos. Então eu tenho contrato de manutenção e manutenção eventual de máquinas e equipamentos. E qual é a diferença? Bom, no serviço prestado não há diferença. A diferença é apenas contábil. Quando você tem um contrato de manutenção com uma empresa, isso quer dizer que todo mês você paga para essa empresa e ela, quando você precisar, você chama alguém da empresa, eles vêm e dão manutenção numa máquina sua, em alguma coisa. Por exemplo, máquinas de lavar, deu um problema lá, você chama a empresa que já está contratada, ela tem um contrato, e alguém vem e faz a manutenção da sua máquina. Tá? Quando você tem manutenção eventual de máquina, você não tem contrato. Você liga para lá
E aí eles vão verificar a disponibilidade de alguém para vir atendê-lo e fazer uma cobrança separadamente. Então, em termos contábeis, há uma grande diferença, porque o contrato de manutenção é aquele em que você paga todos os meses um valor fixo. Eventualmente você pode pagar alguma coisa a mais, digamos por alguma peça ou alguma coisa parecida, mas o contrato em si tem um valor fixo que você paga todo mês. Já a manutenção eventual de máquinas e equipamentos, você não tem contrato. Você chamou a empresa, eles vieram, fizeram um orçamento, você aprovou, aí eles consertam a máquina e você paga o valor. Então, em termos contábeis, a parte de manutenção eventual de máquinas é uma despesa que seria chamada de duodecimal, apenas para você ficar sabendo, que é aquela despesa que, embora ocorra numa determinada data, ela deve ser distribuída, a competência dela é distribuída por todo o ano, porque quando você faz uma manutenção de uma máquina assim, na verdade essa máquina vai servir para todo ano, né, para o tempo todo para funcionar. Então é considerado uma despesa duodecimal. E nós temos outros exemplos aqui desse tipo de coisa, como por exemplo, contrato de serviços de informática, e temos também aqui serviços eventuais em informática, né? Serviços jurídicos eventuais e contrato de serviços jurídicos. É tudo a mesma coisa, tudo tratado da mesma forma, como eu disse a vocês. Nós também temos outros gastos, como por exemplo, combustível do veículo. Sua empresa tem veículo, um ou mais veículos. Então, quando você paga o combustível, você abastece o carro, esse valor entra aqui em despesas administrativas. A empresa de água, a empresa de energia elétrica, a internet que você paga, se você tem banda larga, por exemplo, o que você paga entra aqui nesse tipo de despesa. Licenciamento de veículo, materiais gerais, aqueles que não se encaixam nessas outras categorias, né? E uma série de outras despesas, como telefone celular, telefone fixo e tudo mais. Então essas são as despesas administrativas. Por exemplo, eu vou colocar aqui agora uma manutenção eventual de máquinas e equipamentos. Então eu paguei aqui R$ 123,47. Quando eu clicar aqui no salvo os dados, registro gravado. Então pronto, nós temos ali, o nosso registro foi gravado, tá certo? E eu posso cadastrar outros quaisquer. Vamos ver outros tipos de serviços que eu posso cadastrar também. Então eu vou só me concentrar aqui nos tipos. Nós temos as classes, a classe administrativa, agora encargo sobre folha, quais são as possibilidades? Fundo de garantia e o fundo de garantia sobre o 13º. Outra categoria, outra classe, financeiras. Então o que eu tenho nas financeiras? Tenho aqui, olha, aluguel de máquinas de cartão. Quando você contrata uma operadora, quando você tem conta numa operadora, com frequência você tem que pagar um aluguel para ter aquela maquininha para passar o cartão. Pode ser que você não tenha, mas se tiver, é aqui que se encaixa, aluguel de máquina de cartão. Juros sobre empréstimo. Então, a sua empresa fez um empréstimo no banco, né, e vai pagar esse empréstimo, mas junto com o valor do empréstimo, ela vai pagar juros. Então, o juro é aquilo que está além do valor que foi contratado, é cadastrado aqui. Tarifa bancária, também, você para ter conta num banco, muitas vezes você paga uma certa tarifa mensal, 20, 30, 50 reais por mês para você ter aquela conta. Então é aqui que você cadastra isso. Tarifa de DOC e o TED. Quando você manda um TED, um DOC, o banco cobra uma certa taxa, isso dependendo do seu pacote. Se você tiver que pagar, é aqui que você cadastra isso. Vamos ver uma outra categoria então. Agora eu venho aqui, por exemplo, fornecedor. Quais são as opções que eu tenho para fornecedor? Eu tenho aqui, olha, ativos, é quando você compra alguma coisa para sua empresa, uma mesa, alguma coisa assim, um computador, um contrato de serviços de terceiro e serviços eventuais de terceiros. Isso é parecido com o que nós vimos na parte de administrativas, não é? Então é a mesma coisa aqui que nós contamos. Tá? Outra categoria que nós temos aqui é de impostos. São muitos os impostos, né? Então aqui estão caracterizados. Como as empresas aqui normalmente são simples, o número de impostos se reduz, né? Então nós temos alvará, IPTU, o simples propriamente dito, taxa de publicidade e a TFF. Vamos ver outra categoria agora, locações e acessórios. Aqui nós só temos o aluguel do imóvel e a taxa de administração, que poderia ser o condomínio, coisa parecida.
Tá? Então, tudo que você paga nisso, você coloca aqui nesse local. Outras quando nós temos que fazer um ajuste, amortização de empréstimo bancário, devolução de empréstimo de sócio e distribuição de resultados, tá bom? Isso é quando a empresa deu lucro, aí vai distribuir entre os sócios uma parte do dinheiro, distribuição de resultados. Vamos ver uma outra categoria agora, que é de pessoal, tem bastante coisa, pessoal. Então nós temos o quê? Adiantamento, quando você dá um adiantamento do salário do seu funcionário, adiantamento de férias, auxílio alimentação, pagamento para estagiários, exames médicos, fardamentos e EPIs, férias, folha de pagamento propriamente dita, tudo aquilo que você paga de massa salarial é aqui em folha de pagamento, a folha, o 13º também, INSS e INSS sobre o 13º, imposto de renda e imposto de renda sobre o 13º, pensão alimentícia, remuneração dos gestores, que seria o pagamento que você faz mensalmente para quem está trabalhando lá, que é o Prolabore, e vale transporte também nós temos. Tá? Uma última categoria que nós temos aqui é a de vendas, onde nós temos aqui então a parte de comissão, contrato de publicidade, publicidade e propaganda eventual. Veja que é o mesmo conceito que nós vimos antes, né? Um evento de publicidade ou então um contrato mensal que você tem, né? E reembolso a cliente, que é o caso de você, numa lavanderia, por exemplo, uma roupa de um cliente foi rasgada durante a lavagem, então você tem que reembolsar o cliente. Então o dinheiro que você vai pagar para ele ou deixar de receber, você coloca como reembolso a clientes, tá bom? E se eu quiser editar uma dessas linhas, um dos valores errado, alguma coisa, né? O que eu posso fazer? Então, por exemplo, eu clico na linha que eu desejo, aí eu clico nesse botãozinho que é editar. E o que é permitido editar? Apenas a data e o valor. Apenas isso. Os outros fatores eu não consigo mudar. Se eu precisar mudar um dos outros fatores, o que eu devo fazer é eliminar esse registro e criar um outro. Então, por exemplo, esse daqui, eu paguei, tá dito que o pagamento foi dia 15/12. Digamos que tenha sido no dia 14, na verdade. E o valor não 109,98, mas 112,54. Tá certo? É o registro 1113. Quando eu clico aqui em salvar os dados, né? 1113 está aqui, olha. Então ele já admitiu os novos valores que eu digitei ali. Bom, visto isso, se nós quisermos agora apagar um registro, como é que nós fazemos aqui? Então, por exemplo, eu pego esse registro aqui, eu clico aqui nesse botãozinho, que é de eliminar o registro. Tá? O Antares sempre pede uma confirmação, porque o que nós estamos fazendo é algo importante, né? Você não pode fazer sem querer. Eu simplesmente bati o dedo lá e ele apagou o registro. Então ele pede uma confirmação. Você deseja realmente eliminar esse registro? Quando eu digo sim, registro eliminado e aquele registro não existe mais. Tá bom? É assim que funciona a tela de outras saídas.